Olá, boa noite, graça e paz para o meu querido, para a minha querida. E eu vou levar aos vossos corações uma palavra de fé, de esperança e, sobretudo, de instrução. E eu quero estar lendo aqui livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, onde a palavra de Deus fala a respeito da ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus contra o pecado. Talvez em outra versão possa falar a fúria de Deus contra o pecado. Diz assim a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça. Como é que é isso, pastor Ismael? Ou seja, a pessoa sabe que a Bíblia Sagrada determina para nós obedecermos e a pessoa desobedece. Então, o desobediente está aqui incluso na ira de Deus e é colocado sobre ímpio. E você vai ver a diferença entre o povo de Deus e também quando Deus se refere ao ímpio. Quem é o ímpio, pastor Ismael? Boa pergunta. O ímpio é toda aquela pessoa que desobedece a Deus. Exemplo, no livro de Hebreus, a Bíblia diz assim: digno de honra é o matrimônio, digno de honra é o casamento. As pessoas sabem que existe a lei daqui da terra, da nossa nação, que diz que é para a pessoa casar. Aí a pessoa inicia um relacionamento e faz um atalho. Vão morar juntos, onde a Bíblia fala que é amaziado. Amaziados são pessoas que moram juntos. E por estar morando juntos, a pessoa está desobedecendo a palavra de Deus que fala que é para ter o casamento. Aí a pessoa vai morar junto, está pecando. Por que está pecando, pastor? Porque está se prostituindo, porque a Bíblia diz que Deus abençoa o sexo só após o casamento. Só após a pessoa obedece aqui na terra, as leis da terra, e vai ao cartório. E ali existe toda ali uma cerimônia civil e a pessoa é casado. O juiz determina. Em nome da lei, eu declaro, ou os declaro, marido e mulher. É o nome da lei. Ou seja, a pessoa cumpriu a lei aqui na terra. Aí a pessoa vai, procura o seu pastor, já está agendado isso já, o casamento, a cerimônia do casamento. Aí o pastor abençoa ali aquele casal e ele recebe a bênção de Deus, recebe, eu gosto de falar, uma proteção espiritual, para que este casamento venha se pendurar enquanto eles viverem. Ou seja, a pessoa demonstra com as suas atitudes que é uma pessoa obediente, é uma pessoa filho e filha de Deus e não está na condição de ímpio. Ou seja, aí a ira de Deus, a fúria de Deus, em outra versão, não está sobre esta pessoa, porque a pessoa está na condição de filho ou filhos obedientes. Vamos ler um outro versículo em Lamentações, capítulo 2, versículo 22. Lamentações, capítulo 2, versículo 22. Capítulo 2, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: convocaste os meus temores em redor
como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse. Não houve no dia do Senhor quem escapasse. Relendo, não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse. Ou ficassem aqueles que eu trouxe nas mãos e sustentei. O meu inimigo os consumiu. Mas eu quero me deter nesta frase aqui da parte B, que diz: não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse. Ou seja, não houve no dia da fúria do Senhor quem escapasse. Então você, querido, querida, amado e amada do Senhor Jesus Cristo, que está ouvindo essa ministração, saiba que, enquanto você tiver fôlego de vida, você tem a oportunidade de se corrigir daquelas decisões, daqueles atalhos que você acometeu. Porque após esse fôlego de vida sair, aí não há mais oportunidade. Não há mais como a pessoa se arrepender e se corrigir. Até porque lá no outro mundo não se casa, não se dá em casamento. Ou no céu ou no inferno não existe isso. Isso é só aqui na terra. E você precisa mudar. Se você se encontra na situação de ímpio, precisa tomar a decisão para se tornar filho e filha de Deus. Obedientes. Pessoas que vão seguir o que as leis dizem aqui na terra e também o que as leis de Deus diz para nós seguirmos. Vamos continuar a leitura. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Nós vamos ler versículo 15. 19, versículo 15. Apocalipse. Palavra de Deus diz assim: e da sua boca saía uma agulha, agulhada espada, da sua boca saía uma agudada espada, e da sua boca saía uma agudada espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu vou reler mais uma vez. A iluminação aqui não está tão boa, mas eu vou reler mais uma vez. E da sua boca saía uma agudada espada, ou seja, afiada espada, para ferir com ela as nações. Ele a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho, e do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, aqui a palavra de Deus diz que e da sua boca saía uma agudada espada para ferir com ela as nações, ou seja, o mundo inteiro. Mas o porquê? As pessoas entendem e buscam colocar Deus só um Deus de amor. Como aquele pai que os filhos fazem qualquer coisa e ele não corrige, ele não disciplina. Não, meu querido, minha querida. Não, minha amada, meu amado. Não, não é assim. Deus, ele é um pai justo. Como aquele pai justo que ele é amoroso, carinhoso, mas na hora de disciplinar seu filho para o bem dele, ele faz. Esse é o nosso Deus. Ele é justo. E aquele filho desobediente que ele considera na condição de ímpio, a Bíblia diz, acabamos de ler aqui, eu vou reler mais uma vez, e da sua boca saía uma agudada espada para ferir com ela as nações.
Ou seja, Deus ele está a todo tempo nos observando. E a Bíblia diz que ele não só nos observa, mas ele também nos sonda. Você imagina aí uma máquina que você entra ali para fazer uma ressonância magnética, você entra ali para fazer uma tomografia, uma máquina onde você vai fazer um raio-x, e ela visualiza ali os ossos, se for na região da cabeça, os vasos minúsculos do cérebro. Você imagina Deus olhando para dentro de você, vendo as suas atitudes, vendo os seus desejos, vendo os seus sentimentos, vendo os seus rancores. Deus vai olhar para você não como na condição de filho, mas vai olhar como na condição de ímpio. E ele se manifesta para disciplinar as nações por causa da iniquidade. A Bíblia diz que hoje está acontecendo como nos dias anteriores, nos dias de Noé, onde as pessoas casavam e se davam-se em casamentos. Ou seja, as pessoas hoje casam, com meses se separam, um não suporta um outro, um não tolera um outro, ou seja, e as pessoas vão casando, se dando-se em casamentos, ferindo corações e não querem saber de nada disso. Outros não casam, se juntam, como eu mencionei logo no início da ministração, fica amaziado, uma coisa que é pecado diante de Deus. E estamos vivendo essa situação hoje, no século 21, com esse Covid-19. Ou seja, atingindo a todos, sem exceção. Quando eu falo a todos, é porque pode ser pobre, rico, pode ser branco, preto, ou seja, não existe classe social. Está atingindo todos, porque é a ira de Deus. É a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ou seja, sobre os ímpios. E ainda há oportunidade para você sair dessa condição de ímpio. Ainda há oportunidade, a oportunidade ainda está aberta, ou seja, você ainda tem tempo para tomar uma decisão, para se decidir até essa mudança de vida, a se consertar. Pastor, e o que vai acontecer? A partir do momento que você se arrepender, fica para trás, você é perdoado das suas atitudes errantes. Ou seja, a nossa nação e todas as nações estão sofrendo, mas por causa do pecado, por causa da iniquidade do ser humano. Então você que está ouvindo essa ministração, se há alguma coisa para que você venha se corrigir, faça isso. Se corrija. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido, consumidos, aniquilados dessa terra. Eu vou estar lendo no Salmo 125. Salmo 125, aí nós vamos entender a diferença que Deus faz entre o povo que obedece, que você pode se colocar na condição deste povo obediente, e do povo que não obedece. Ou seja, do povo bom, do ser humano bom, do ser humano ruim. Como é que é assim, pastor? Ruim? Porque a pessoa que desobedece não é uma pessoa boa. Quem é bom quer agradar a Deus. É como um filho aqui, biologicamente, na terra, uma filha. O bom filho e a boa filha quer agradar os seus pais. E sabe que uma das formas que vai deixar o pai feliz, a mãe feliz, é se forem obedientes. Salmo 125, a palavra de Deus diz assim:
Os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda, ou em outra versão, em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, dos bons, dos obedientes, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons, ou seja, aos obedientes, e aos que são retos de corações. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-lo-ás o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Entendemos lá no versículo 1 do Salmo 125, que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, em qualquer situação está firme. Pode acontecer o que acontecer no mundo, a pessoa está ali confiando no Senhor. O Senhor está em minha volta, não serei abalado. Confiança, fé. A pessoa acredita, crê que Deus está no controle de todas as situações que estão em sua volta. Versículo 2. Assim como estão os montes. Versículo 2. Assim como estão os montes à roda ou em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora para sempre. Olha, mais uma proteção do Senhor aqui no Salmo 25, versículo 2. Assim como lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, capital de Israel, uma das cidades mais antigas do mundo. Cidade essa que ela está aí em volta, tem muitas montanhas. E está o versículo aqui falando, assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Creio que você sabe, você conhece, né, muitos pais, protetores. Não tire os olhos dos seus filhos. A Bíblia diz que assim está o Senhor, em volta do seu povo para sempre, para proteger, para guardar, para livrar, para consolar. Ou seja, essa proteção Ele dá para o seu povo. Quem é o seu povo? Os obedientes, os que obedecem à Bíblia Sagrada. O seu povo não são os ímpios, os que vivem pecando, entristecendo Deus. Esse não é povo de Deus. Povo de Deus são os obedientes. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 2 do Salmo 125, o Senhor está em volta do seu povo para sempre. Versículo 3, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, dos bons, dos obedientes, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade, ou seja, o justo não vai se contaminar. O justo, aquela pessoa que é justa, que é honesta, que é obediente, não vai fazer nada que vai se contaminar. Aquilo que a pessoa sabe que a Bíblia diz que é pecado, que Deus abomina, ela não vai fazer, não vai cometer nenhum tipo de pecado, porque sabe que Deus vai ficar triste e Deus não vai tê-lo como filho e como filha.
porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Versículo 4. Faze bem. Olha logo esta frase. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Faze bem, ou seja, Deus protege, Deus abençoa, Deus guarda, Deus dá livramentos aos retos, aos bons. Ele está protegendo, Ele está ali abençoando. 5. Quanto àqueles que se desviam para os seus maus caminhos. Quem se desvia para os seus maus caminhos? Aquelas pessoas que outrora eram pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas que eram leais, fiéis, pessoas que eram, casadas e honravam sua esposa ou seu esposo, e se desviaram para os maus caminhos. Aí a Bíblia diz assim, no versículo 5, quanto àqueles que se desviam para os seus maus caminhos, tortuosos, levá-lo-á o Senhor com os que praticam a maldade. Para onde Deus irá levar? Levar para, a moinha. Levar para, apertos. Levar para situações adversas. E talvez você está me ouvindo, a administração está dizendo, realmente eu estou vivendo situações adversas. Eu pensei que era uma coisa, mas é outra diferente. Isso é o quê? É a colheita. A pessoa semeia o erro, semeia a desobediência. Ela vai colher o quê? Vai colher aquilo que a Bíblia diz aqui, quanto àqueles que se desviam para os seus maus caminhos tortuosos, leva-lo-á o Senhor com os que praticam a maldade. Levá-lo-á para onde? Para o lugar de sofrimento. A pessoa sofre aqui nesse mundo, sofre. Muitas pessoas sofrem desde o nascimento e vive alguns anos e sofre e morre no sofrimento. Muitas pessoas morrem e ali em condição humilhante. Muitos, quando morre, alguém tem que fazer o sepultamento, tem que ajudar para comprar uma urna, que seja um caixão, enfim, é humilhação até a morte, e depois da morte vai sofrer humilhação ali no Hades, no inferno, para a vida inteira. Mas você que está me ouvindo, Deus não quer isso para você.